Olá, vamos começar hoje então nossas aulas sobre técnicas de estudo, ok? Muito bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rogério, sou formado em administração de empresas, tenho pós em produção e também em logística empresarial. Atuei na área de logística e de recursos durante 30 anos aí em várias empresas em diversos segmentos diferentes, ok? Muito bom. Conteúdo do nosso curso, então, de hoje, nós vamos falar aí sobre técnicas de estudo, o cérebro, vamos falar bastante de memorização, ok? Vamos falar sobre palavras-chave e imagem-chave, tá bom? Para construir as nossas técnicas, os nossos métodos de estudo. Vamos falar sempre das aulas ativas, não é? Atenção, participação e questionamento. Fundamental para quando formos fazer os nossos resumos, tenhamos uma boa base, não é? Temos que ter conhecimento adquirido nas aulas presenciais. Repetição, repetição e repetição. Isso será sempre um norte para quem estuda, não é? A repetição é necessária, é a forma como nós adultos aprendemos, então precisamos saber qual é o melhor tempo entre os períodos de estudo para melhor contribuir aí para a memorização, né, para o trabalho do nosso cérebro. O primeiro método que iremos abordar é a concatenação ou encadeamento. Consiste aí basicamente na construção, não é, de um texto reduzido de uma forma bastante simples, né, finalizando aí com quadros sinóticos, né, que representam aí os fichários, né, os índices, os resumos, né, daquilo que vamos ver durante um determinado capítulo daquilo que estamos estudando, ok? O segundo método, falaremos sobre mapas mentais, né, como construir, como montar, o que é, né, para que serve, abordando aí imagens-chaves, bastante cor, né, cores diferentes, enfim, imagens fundamentais para aguçar a memória, ok? O terceiro método será perguntas e respostas, não é? Porque sempre que estudamos, quando estamos mais próximos, já estamos preparados para uma prova, temos que começar a fazer exercícios, testes, não é? E essas perguntas e respostas é uma maneira de, durante esses testes, abordarmos as questões mais difíceis, aquelas que ainda não estamos tendo resultado. Isso é uma forma de melhorar o resultado, ok? Anotações em palestras, né, perguntas e respostas de forma compacta, principalmente quando você vai em muitas palestras ou, né, várias palestras no mesmo dia ou na mesma semana, uma maneira simples para poder acompanhar a palestra de forma bastante produtiva, ok? E por último vamos falar aí sobre a construção de uma agenda, não é? As revisões que teremos que fazer sobre as repetições, não é? E até mesmo as repetições mais espaçadas com o tempo, como elas devem ser feitas depois que construímos todo o nosso material de estudo, ok? Utilizaremos todas as técnicas aí de memorização. Bom, o que são essas técnicas de memorização? Para que elas servem? Não é? Basicamente para aumentar a concentração e a compreensão de assuntos. Não é? Muitos assuntos não são do nosso dia a dia. Nós precisamos ter uma concentração maior para compreender determinados assuntos. Então, técnicas de memorização, elas auxiliam nesse trabalho, ok? Melhorar a interpretação de textos. Então, grande parte dos testes aí, de provas e até mesmo no nosso dia a dia, nós precisamos interpretar os textos de forma correta para conseguirmos aí ter um maior resultado, não é, naquilo que estamos fazendo. E as técnicas irão nos ajudar a isso também. E aumentar a capacidade de lembrar o objeto de estudo, não é, com o tempo. Então, muitas coisas que lemos hoje, daqui a algum tempo iremos ter apenas fragmentos, né, daquilo na memória, não teremos o texto por completo. E aplicando algumas técnicas de estudo e memorização, a gente consegue reter
um conteúdo maior, não é? Um universo maior de informações. Segundo Tony Buzan, um grande estudioso aí da memória, do cérebro, não é? Do funcionamento, a memória é composta por pastas e para que possamos acessá-las com rapidez e facilidade, precisamos identificar a categoria das informações e manter a organização do arquivo. A atenção é fundamental para o processo de memorização. Então ele diz aqui, não é que num sentido gráfico, vamos dizer assim, a memória ela armazena em várias pastas e separa essas pastas por categoria, fazendo com que, de alguma forma, existam conexões entre essas pastas para que possamos acessar a informação quando precisamos, ok? A gente, utilizando, então, várias técnicas de estudo e de memorização, a gente consegue melhorar essa organização dessas pastas, fazendo com que o cérebro tenha mais velocidade para nos dar a resposta que buscamos, não é? Por isso que a atenção, não é? Ela é fundamental para o processo de memorização. Preste atenção naquilo que está fazendo, não é? Naquilo que está vendo, naquilo que está participando, para não ser simplesmente ali de corpo presente. Tem que estar de mente presente também, não é? Então, segundo estudos, aí, o cérebro humano possui cerca de 100 bilhões de células, 100 bilhões de neurônios, praticamente o tamanho de uma galáxia, não é? Em número de componentes, de astros. Nós precisamos, então, aí temos, né, praticamente uma capacidade infinita de memorização. E as conexões neurais podem chegar à casa dos trilhões, ou seja, as conexões daquilo que armazenamos, a nossa capacidade de ligar uma informação a outra e retirar uma informação que precisamos, ela chega à casa dos trilhões, não é? Mais uma vez aí, de forma praticamente infinita. Apenas para memorizarmos melhor, temos aí então um gráfico, né? Um desenho representando aí os neurônios e as suas conexões neurais. Então, os neurônios serão as pastas onde armazenaremos toda a informação de forma organizada e as conexões, elas atuarão naquela velocidade de raciocínio, né? Principalmente quando estamos diante de testes, de provas que precisamos realizar e temos que ter velocidade de raciocínio para conseguir responder tudo o que precisamos em tempo, não é? Principalmente se a prova, né? A maioria das provas são cronometradas, tem um tempo de duração, às vezes na maioria dos concursos, por exemplo, não é? Enem e outras provas mais, você tem aí cerca de 3 minutos para responder uma questão. Então o cérebro ele tem que estar muito bem organizado, as técnicas de memorização devem ter sido muito bem aplicadas para que as conexões neurais funcionem de forma producente, não é? Para que tenhamos resultados, seja rápido, seja de um impacto muito agradável para aquilo que precisamos, ok? Vamos falar então um pouco aqui sobre palavra-chave e imagem-chave. Palavra-chave, né? Quando associamos palavras com imagens, né, é fundamental para que a memória visual que foi desenvolvida desde o início da concepção do ser humano seja melhor aproveitada. O que quer dizer isso? Então, aquela nossa memória de desenvolvimento humano, ela vem aí de muitos anos, não é? Desde a concepção do ser humano até antes disso, na formação, aí segundo a lei de Darwin, não é? Aí a evolução humana. Então, quando temos imagem na cabeça, como por exemplo você fala abacaxi, a primeira coisa que vem à sua cabeça é a própria fruta, não é? Você não pensa na palavra escrita abacaxi, seja ela em que língua for. A primeira coisa que vem à cabeça é a imagem. Por isso que é fundamental, quando estivermos construindo aí nossas técnicas, né, de métodos de estudo, nós tenhamos sempre em mente essa necessidade de associar as palavras com imagens, para que o nosso cérebro tenha essa velocidade de raciocínio. Eu associei a uma imagem, logo eu vou lembrar muito mais rápido.
Então, as palavras-chave que iremos usar sempre, dar preferência àquelas que têm algum tipo de emoção, não é? Ódio, amor, fome, gosto, medo, alegria, entre outros. Por quê? Porque essas emoções ligadas, né, a essas palavras ligadas a algum tipo de emoção, né, seja nojo, seja qualquer coisa, ela vem muito mais fácil à memória, muito mais rápido, não é? Essa velocidade de conexão entre as pastas, ela faz uma sensação, ela lembra um fato, não é? Tem uma expectativa em cima daquela palavra que faz com que você se lembre daquela situação e daquilo que você precisa muito mais rápido. E as imagens chaves também, as cores e lembranças afetivas. Cada um tem as suas, não é? As suas cores prediletas, as suas lembranças afetivas, não é? Viagens, pessoas, paisagens, personagens e outras coisas mais, que faz parte da nossa experiência da vida, não é? Aquilo que vivemos. Então, por isso que é importante cada um construir a sua, né? Durante o curso aqui nós veremos que temos aí muitos trabalhos desenvolvidos e postos aí na internet para quem quiser acessar. E é bom que se acesse para ver exemplos, né? Tem exemplos muito bem feitos, muito bem construídos. Mas é fundamental que cada um construa o seu. Você pode até gostar de algo que você viu em algum trabalho e aproveitar. Porém, o ideal é que você construa o seu, faça o seu com as suas cores, as suas lembranças. Fundamental, ok? Bom, repetição, não é? Como tratamos isso, né? Então nós sabemos que os adultos aprendem por repetição. As crianças aprendem, né? Absorvem com mais facilidade ali, né? Tem uma época de aprendizado que elas vão absorvendo tudo com muito mais facilidade. Nós, os adultos, que já temos aí muitos assuntos e outras preocupações, temos que utilizar a repetição para memorizar, para fixar mais as ideias, ok? Isso faz parte do crescimento natural, né, do ser humano. Assistir aulas ativamente. Então, a participação é fundamental, conforme falamos lá. Se você está presente em alguma coisa, esteja presente de corpo e mente, não é? Já que está lá, participe, questione, ajude, não é? Quem está lá a entender melhor o assunto, porque às vezes uma dúvida sua, ela é de muitas pessoas. Então, a sua intervenção, o seu questionamento vai melhorar aquilo, não só para você, como contribuir também para que muitas outras pessoas aprendam com as suas dúvidas, aprendam com as suas questões, ok? Ponto 1, estudar em casa, não é? Agenda e disciplina. Então, uma coisa é você ir à escola, assistir a aula é uma coisa, estudar é outra, não é? Então tem vários professores que repetem isso aí cotidianamente. Você necessariamente precisa estudar na sua casa, você não vai ao curso, à faculdade, ao colégio, enfim, você não vai lá estudar, você vai lá assistir a aula, você vai ter um primeiro contato com a matéria, conhecer sobre o assunto e aprofundar isso, estudar o assunto, é um trabalho mais individual, é algo que você precisa fazer na sua casa, né? Você precisa ter uma agenda, você precisa ter disciplina naquilo que você faz, não é? Após isso, depois que você estudou um determinado assunto, você vai repeti-lo em 24 horas, ou seja, no mesmo horário. Vamos dizer, você estudou hoje um determinado assunto às 8 horas da noite, ou às 10, 11 horas da noite, a hora que você retornou dos seus estudos. Amanhã você vai repetir o mesmo assunto, né? O conteúdo todo do trabalho, ler novamente todo aquele assunto. E no terceiro dia, a mesma coisa, ok? Você vai fazer isso durante 3 dias seguidos. 3 repetições, né, com intervalos de 24 horas. Fundamental. Isso por si só já vai aguçar a sua memória, já vai fazer com que você retenha na memória recente, vamos dizer assim,
uma quantidade de assuntos muito maior, não é? Porque o cérebro ele trabalha com memória recente e memória armazenada. O que você mantém na memória recente é tudo aquilo que você vê todos os dias, né? Com mais intensidade. Aquilo que você vê uma única vez, o cérebro armazena, vamos dizer assim, naquelas pastas mais distantes, não é? mais lá para o fundo, que você não vai precisar acessar toda hora. Então, para você mostrar, né, para o cérebro que aquele é um assunto importante, esse método de repetição 3 vezes com intervalos de 24 horas, obteremos um resultado muito bom, excelente. Isso por si só já vai ajudar bastante, ok? E após isso, nós vamos fazer uma nova repetição depois de uma semana, não é? Ou de um resumo, de um mapa que você mesmo fez. Se não fez nenhum trabalho, leia tudo novamente, todo o assunto que você precisa estudar, ok? E depois disso, a repetição em um mês, não é? Um resumo, ou os mapas que você fez, os quadros sinópticos, ou a leitura completa se você não fez nada, não preparou nenhum material. E a repetição de 3 em 3 meses, e possivelmente, com o tempo, você vai alongando, chegando até de 6 a 6 meses. Isso tudo é um processo de memorização. Então, quem quiser fazer um teste, pega um determinado assunto aí, um assunto que tem aí de 5 a 10 páginas, leia essas 5 a 10 páginas, né? Num dia, depois no outro, depois uma semana, depois um mês, e depois em 3 meses. Você vai ver que quando for fazer uma prova, terá um conhecimento adquirido muito grande. Aquele assunto ficará na sua memória recente, por você estar acessando aquelas pastas constantemente. Você está determinando para o seu cérebro quais são os assuntos importantes para você, aquilo que naquele tempo, pelo menos, até que você consiga passar naquela prova que você deseja, esteja ali presente, não é? Esteja muito atual, todas essas memórias frescas no cérebro, vamos dizer assim, né? Por que isso? Olha, porque assim, ó, segundo os estudiosos lá do cérebro que vimos aí nos slides anteriores, entre eles Tony Buzan, o nosso objetivo qual é? Reter 100%, não é? Então, o primeiro objetivo que temos é reter 100% daquilo que precisamos. Como nós vamos conseguir isso? Olha, se a gente fizer esses métodos de repetição aí, de 3 dias seguidos, depois uma semana, depois um mês, depois 3 meses, mesmo com isso, nós vamos perdendo um pouquinho da capacidade de armazenamento. Veja, mesmo com toda essa insistência. Então, se nós prepararmos os materiais, né, os resumos, os mapas, os cadernos de perguntas e respostas, enfim, nós vamos conseguir obter um resultado elevando esse ótimo, além dessa leitura somente, para o nosso objetivo, mais próximo ao 100%. Por isso que as técnicas, não só a leitura, elas são fundamentais para contribuir, para ajudar a chegar ao 100%. Mesmo que você faça somente a leitura, terá aí um decréscimo com o tempo do aprendizado. Você vai conseguir, somente com as leituras, com as repetições, reter aí provavelmente em torno de 72,5. Esse é o número, não é? De resultado, vamos dizer assim. Você vai reter 72,5% de todo o assunto que você faz as leituras constantes. E se você fizer a aplicação de todas as técnicas, mapas e perguntas e respostas, enfim, você conseguirá elevar isso, podendo chegar aí ao 100%, ok? E quando você não faz a repetição, você chega ao ponto de reter no máximo 30%. Então, um livro que você lê, por exemplo, você não vai ficar lendo um livro, não é? Que é um livro, vamos dizer, por prazer, por absorção de cultura, apenas por curiosidade, não é? Aqueles livros de lazer, né? Romances, histórias, enfim. Quando você lê, com o tempo, você vai lembrar que você leu aquele livro e vai conseguir recordar em torno de 30%, por mais prazer que você tenha tido naquela leitura. Normal, tá, gente? Eu estou generalizando. É óbvio que existem pessoas, né, que têm
uma capacidade maior ou melhor para determinados assuntos, né? Alguns são bons em algumas coisas, outros são bons em outras coisas, enfim. E aqueles assuntos que normalmente somos bons, a gente costuma reter um pouco mais, né? Até porque já temos mais conhecimento daquela área, enfim. Mas eu estou generalizando aqui, né? Estamos generalizando, tratando de forma comum, né, todas as pessoas. Na média, é isso que acontece, ok? Então, assim, para atingirmos os nossos objetivos de 100%, teremos que aplicar algumas técnicas, alguns métodos, né, conforme vimos aí anteriormente. Quais são esses métodos? Já falamos e agora vamos aprofundar, ok? Vamos iniciar então falando de concatenação ou encadeamento. Esse é um método que vai dar mais trabalho, é o mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo também, não é óbvio, aquilo que dá mais trabalho é muito mais eficiente, tá? O encadeamento, ele trata-se aí de você aplicar uma história, vamos dizer assim, construir algum tipo de história, não é, de passo a passo dentro daquilo que você está estudando, não é? Você vai aproveitar ali o enredo do assunto que já tem uma ordem cronológica, né? Início, meio e fim, inclusive para matérias de exatas, fórmulas. Mostraremos aí alguns exemplos mais para frente. E os quadros sinópticos, né? Os quadros sinópticos são resumos, né? São fichários, são índices um pouco mais detalhados sobre todos os assuntos que vemos, ou seja, a partir do momento que você já estudou, não é? Fez lá todas as repetições, você consegue depois fazer aquelas revisões trimestrais apenas através dos quadros. Então você estuda uma quantidade de assuntos muito maior, não é? Num único dia, né? Num único tempo que você tem ali para estudar, através dos seus quadros, porque você já fez ali toda aquela matéria de forma resumida, de forma bem concatenada, bem trabalhada. Isso faz com que a sua memória aguce muito fácil após pequenas revisões, não é? Não será necessário que aquela leitura completa de todo o assunto novamente, porque aquilo já está muito bem memorizado. Você apenas precisa fazer a repetição, a revisão para manter as pastas, né, naquela memória recente que a gente acabou de falar, ok? Letras iniciais formando palavras na vertical, né? Quando estamos fazendo os resumos, algumas palavras podem ser escritas na vertical com as iniciais das outras, né, de outras frases e palavras, para que possamos decorar muito fácil, né? Vamos ver também alguns exemplos desse exercício mais para frente. Adicionar imagens para ativar a lembrança, conforme falamos, né? Tudo que você consegue colocar de imagem, não é? De emoção, de palavra que te reverta, né? Ou de cores que te relembre, né? Alguma situação, algum prazer ou algum desprazer, você conseguirá lembrar com muito mais facilidade, ok? Isso tudo é um processo de leitura ativa, não é? Essas imagens, esses quadros, porque ele provoca, né, o acesso às informações complementares. Então, quando você está lendo o resumo, você vai automaticamente, através daquelas conexões neurais, né, que chega ao passo dos trilhões, aí você vai acessando aquelas informações intrínsecas, né, aquelas informações que estão armazenadas de forma que tem conexão uma com a outra. Então, por isso você não precisa ler novamente toda aquela matéria completa, porque o próprio resumo, mesmo que aquelas pequenas palavras que são importantes não estejam no resumo, de alguma forma elas estão sendo acessadas, porque aquela repetição toda ela vai fazer com que essa nova revisão, né, de forma resumida, seja bastante eficiente, ok? E utilizar sempre muitas cores, né, para cada assunto. Vamos ver aí alguns exemplos bastante coloridos, bastante simples, mas assim, as cores ajudam também o cérebro a perceber, né, uma diferença entre uma coisa e outra, não é assim? Faz com que a leitura seja mais agradável, não é? Que com o tempo você tenha
uma possibilidade de memorização mais fácil em função dessas cores também, ok? Muito bom. Então, ó, no nosso pequeno, né, exemplo aqui, somente um exemplo meramente ilustrativo, tá? Por exemplo, vamos dizer lá que você está estudando para um concurso público e tenha lá direito constitucional, a maioria deles tem. O artigo 5º, por exemplo, não é? Se você pegar lá só o artigo 5º, ele vai ter uma série de incisos lá, não é? Então, o que você vai colocar? Você vai colocar eles de uma forma bem resumidinha. Por exemplo, aqui, ó, o caput. O caput é aquele primeiro inciso lá que diz, olha, todos são iguais. Ele diz muito mais outras coisas, mas depois de ler aquilo com bastante tempo, você vai recordar de todo o restante da frase aqui, somente com essa pequena frase. E assim sucessivamente, você vai fazendo isso com os outros incisos, né? Com os outros capítulos ali. Homens e mulheres são iguais, né? Ninguém será obrigado perante a lei a realizar aquilo, né, que não deseja, enfim, tudo aquilo que está descrito lá na Constituição, você vai lembrar apenas por uma ordem cronológica, não é? De pequenas frases, de pequenos pedaços disso, não é? Sobre a tortura, por exemplo, você vai ver lá que é um crime inafiançável, é um crime imprescritível, ou seja, só de lembrar, você ir colocando pequenas palavras-chave de cada uma dos artigos, dos incisos, você vai conseguindo lembrar o restante, ok? E de uma forma um pouco concatenada, não é? Porque aqui, ó, você está sempre tratando de assuntos, por exemplo, sobre as pessoas, ó. Todos são iguais, homens e mulheres, ninguém será obrigado, tortura, livre manifestação, direito de resposta, liberdade de consciência, assistência religiosa, até porque o artigo 5º ele é voltado para isso, não é? Para os direitos humanos, direitos civis, ok? Então, de forma bastante simples, você vai resumindo todo o artigo 5º, que possui aí 80 incisos, se não me engano, e de lá você vai conseguindo separar, olha, o que é sobre liberdade, o que é sobre privacidade, o que é sobre a vida, não é? O que é propriedade, enfim. Você vai conseguindo distinguir somente com pequenos resumos. Mas para isso você precisa ter lido o assunto, não é? Precisa ter lido o artigo 5º lá daquela forma, não é? Leu, depois de 24 horas, leu novamente, depois de 24 horas, leu novamente, fez o seu resumo, aí você pode fazer as repetições pelo resumo, uma semana, um mês, de 3 em 3 meses, ok? Isso vai fazer com que você, por si só, tenha uma grande possibilidade de memorização. Muito bem. E apenas para concluir esse exemplo, não é? E trataremos de outros mais para frente, você encadeia isso também com figuras. Olha lá. Além de fazer o seu resuminho, coloca algumas figuras que de alguma forma vai te fazer recordar, não é? Todos esses assuntos. Um exemplo é o do caput, eu coloquei, todos são iguais. Então a mulher, o operário, o homem de negócios, o homem de trabalhos mais braçais, todos são iguais perante a lei, ok? Homens e mulheres são iguais, ó, perante a lei, homens e mulheres são iguais. Ninguém será obrigado. Aí coloquei uma figurinha de alguém com uma espada tentando obrigar alguém, isso na minha memória. Por isso que é importante cada um fazer a sua. Quando cada um faz a sua, você associa aquele artigo a uma imagem. Fazendo essa associação, você verá que o resultado, quando você estiver fazendo a sua prova, realizando o seu teste, aquilo que você precisa, será muito maior, será muito melhor, ok? Muito bem, então nós vamos dar uma paradinha aqui e continuaremos na próxima aula, ainda falando sobre encadeamento. Até mais, muito obrigado por enquanto.